Olá, professor Júlio, tudo bom? Tudo bem? Como você está, doutora Tati? Tudo ótimo, com imensa satisfação que eu recebo você aqui no nosso ESA Live. Com muito carinho, doutor Júlio é um professor, está lá em São Paulo, professor e coordenador do ESU Educacional. Foi meu professor de pós-graduação em Direito Imobiliário. Tenho um carinho imenso pelo doutor Júlio. Seja muito bem-vindo aqui na ESA de Goiás. Obrigado, Tati. Você já virou uma amiga para a vida, né? Você sabe, admiro muito o seu trabalho. Acho que você é uma pessoa do bem, que é o principal. Acho que está faltando pessoas do bem. Infelizmente, o ser humano ele está muito ganancioso, materialista, fofoqueiro. Então, quando a gente encontra pessoas do bem, a gente tem que se unir, né? E a vida é um imã. Eu costumo dizer que aquelas pessoas são maldosas, fofoqueiras, elas vão caindo fora, elas não aguentam a nossa energia, né? É verdade, é energia boa, né, Júlio? Não é verdade? Excelente, ó, nós já estamos aí já com mais de 20 pessoas online. E como nosso tempo é curto e o tema é amplo, eu acredito que teremos vários questionamentos. Ontem mesmo eu fiz a publicação nos meus status do WhatsApp que teríamos essa live. Eu tive uma colega advogada que eu achei bonitinha, ela me mandou uma mensagem falando que tinha passado o dia inteiro assistindo aula sua, que era muita coincidência. Eu Que achei legal. legal. E algumas pessoas já me mandaram alguns questionamentos, sempre que eu faço as publicações. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que o doutor Júlio aí é especialista. Sempre que eu tenho algo nessa área, eu estou recorrendo a ele, que vai ser o direito imobiliário. Só que agora em época de pandemia, né, doutor Júlio? Verdade. Muitas mudanças nessa época de pandemia, o que você me diz? A primeira situação, acho que a grande discussão é a respeito do aluguel. Infelizmente, Tati, o YouTube ele passou a ser algo muito sujo, pesado. No passado, o YouTube era uma ferramenta muito boa para a gente estudar. Para concurso público, para advocacia, para prática. O que aconteceu com o YouTube? Ele ficou muito fácil de você produzir algo. Então, ele ficou muito pesado, tem muito material desatualizado, tem muitas informações erradas. Hoje, quem vai estudar no YouTube, ele vai perder aí meia hora, uma hora para conseguir achar alguma coisa decente. Então, acho que a grande saída no YouTube hoje é você, talvez, conseguir seguir professores ou um canal que você perceba que realmente tenha sentido. E por que eu falo isso, Tati? Porque a gente escuta muita bobagem, né? Chega a ser assustador. Eu vi uma pessoa, um operador do direito, no YouTube, orientando os clientes, as pessoas, a não pagarem aluguel em época de pandemia. Olha, você que está me assistindo, não pague aluguel em época de pandemia, principalmente comercial. É um direito seu. E não existe isso, nunca existiu, né? Nós tivemos um projeto de lei, que acabou virando lei, conhecida como a lei da Covid, muitas alterações do projeto inicial, mas ele não fala de aluguel, ele é omisso em relação ao aluguel. Outro detalhe também, se você deixa de pagar o aluguel, você perde a razão, você perde os direitos. Quando a gente fala de pagar aluguel, é obrigação do inquilino. Ah, mas tem o caso fortuito, força maior, tem as teses para uma rescisão de contrato. Talvez você pleitear o fim do contrato de locação sem multa. Aí tudo bem. Agora, deixar de pagar, essa não pode ser uma orientação de um operador do direito. Isso é perigoso, isso é assustador e é muito equivocado, né? Qual que é a orientação na locação? É negociar. Negociar, pedir um desconto, talvez descontar aquela caução em dinheiro. Esse é o ponto de partida. Mas tem que ser algo consensual. Tem que ser um verdadeiro acordo, tem que ser bom para ambas as partes. Se isso não for possível, aí sim, procurar o judiciário. E se procurar o judiciário, nós temos sim a ação revisional. A ação revisional vai diminuir ou aumentar o valor do aluguel em época de pandemia, vai diminuir. Mas, por outro lado, né, como diz o vampiro brasileiro, a vingança será maligna, né? O inquilino propõe, em época de pandemia, uma ação revisional para diminuir o valor do aluguel. Provavelmente vai conseguir êxito, pelo menos é o que demonstra a jurisprudência do nosso país. Mas, por outro lado, também poderá fazer uma ação de despejo. O locador, despejo por denúncia vazia, despejo por ato ilícito. Nós temos o despejo como gênero de pelo menos 30 teses. Podemos falar sim que nós temos 30 ações diferentes de despejo. Ou seja,
Será que é o melhor caminho sair distribuindo ação revisional? Será que talvez eu não vou criar um problema lá na frente? Eu tenho um imóvel comercial, está alugado, o inquilino sempre pagou aluguel. Será que eu, inquilino, vou ingressar com a ação para talvez desgastar essa relação com o locador? E vice-versa, né? Eu acho que o operador de direito, assim como o médico, muitas profissões, o engenheiro, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Nós temos uma responsabilidade muito grande nas palavras. E, infelizmente, o YouTube, o Google, ele ficou acessível a qualquer um. Só que a gente escuta muita bobagem, muita besteira, né? E é uma atrás da outra, né? Eu acho que um dos grandes questionamentos assim que se instaurou esse momento de pandemia foi exatamente esse. E aí, eu tenho que pagar meu aluguel? E se é muito discutido, existe algum respaldo para o não pagamento? O que, que a lei diz? E, de fato, a gente escuta muito orientações no sentido de que a pessoa não precisa pagar o aluguel, porque estamos em época de pandemia. E você vê o problema disso, Tati? Quem não paga o aluguel segue uma orientação dessa absurda. É claro, se não tem condições, né, é outra conversa, é outra situação. Mas aquele que tem condições de pagar o aluguel, ele tem que pagar o aluguel. Porque o despejo em época de pandemia, quarentena, eu acredito que isso vá longe ainda, apesar da vacina, né, já está em fase final, já em teste. Mas ainda acredito, Amém. né, ainda acredito que nós vamos levar essa situação aí até o final do ano, de insegurança, de incerteza. Tudo bem, hoje, quem propõe uma ação de despejo não vai conseguir o cumprimento de sentença. É muito difícil conseguir. O mesmo acontece nas ações de missão de posse, reintegração de posse. Propor você pode, você ingressa com a ação, até ganha, mas o cumprimento de sentença vai ficar suspenso. Só que, por outro lado também, Tati, nós temos várias decisões, né? Nós temos um juiz do Guarujá, litoral de São Paulo, litoral sul. Esse juiz, ele autorizou o cumprimento de sentença de despejo, porque o autor da ação de despejo, o locador, conseguiu provar que ele não pagava aluguel, mas ele frequentava as áreas comuns, como quadra, piscina, academia. No entendimento do juiz, e esse entendimento também é o entendimento dos juízes do Rio de Janeiro, se ele não está numa situação onde ele está em quarentena, respeitando uma quarentena, ele é passível de despejo. E foi o que aconteceu. Ele recorreu, mas não foi possível, não conseguiu reverter a situação, reformar a decisão, e ele foi despejado em época de pandemia. E não foi só o primeiro caso. Nós tivemos no Brasil pelo menos mais 50 casos, onde o inquilino, diante da falta de pagamento, ele foi despejado. A única mudança na ação é trabalhar uma tese, provas orais e documentais, para provar que o inquilino não está pagando aluguel, mas também não está preocupado com a pandemia. Então, olha como essa orientação nossa, não pague aluguel, é uma orientação absurda e totalmente incorreta, né? Não, com certeza. Então, vamos lá. A lei não tem nenhum respaldo quanto ao não pagamento do aluguel. Então, a orientação que nós temos é sempre uma negociação, buscar uma negociação e buscar da melhor forma, né? Um acordo entre o locador e o locatário. Outro questionamento muito presente é exatamente esse, a ação de despejo. Eu posso ser despejado em época de pandemia? Então, pelo que você diz agora, sim. Quem está aí achando que não vai ser despejado? Porque, na verdade, vai depender muito do ônus probatório do autor. Se o autor conseguir provar na sua peça, na sua inicial de despejo, que o inquilino ele não vai passar por nenhuma dificuldade, ou ainda ele não está respeitando a quarentena, provavelmente esse cumprimento de sentença do despejo, poderia ser uma reintegração, uma emissão, ele vai ocorrer de fato. Nós tivemos um exemplo também, aqui em São Paulo, um juiz também deu a ordem de despejo, houve o cumprimento com força policial. E por quê, Tati? Porque, na verdade, o locador, ele também tinha um apartamento próximo a essa casa, e o próprio morador, que é o locador, ele conseguiu filmar a casa dele, que estava alugada. Teve uma festa, num sábado, um funk. E nesse funk tinha mais de 120 pessoas, né? Todo mundo sem máscara. Então ele conseguiu filmar, juntar isso no processo, falou, olha, usaram minha casa para fazer festa. Por que eles não podem sair, ser despejados? E o juiz aqui de São Paulo também decretou a ordem de despejo. Houve o pedido de força policial e ele foi despejado também.
Então, nós temos vários motivos, não só o uso da área comum, mas um exemplo disso é festas, né? Uma vez que consiga provar pelas redes sociais que o inquilino não está pagando aluguel, mas está tendo festa dentro da casa, é possível sim um despejo. Então, essa história aqui não acontece despejo nenhum, não é bem a verdade. Na maioria dos casos, não. Mas dependendo da situação, pode ocorrer. Vai depender muito do ônus provante do autor, né? Então, a ação de despejo ela pode ocorrer. O proprietário ele é legítimo a mover e a pedir ao judiciário esse despejo, correto? Correto. No caso de empresa, eu acho que o que nós estamos enfrentando atualmente com essa pandemia, e a gente vê as notícias, acredito que em São Paulo não é diferente, em Goiás está muito presente, a questão do volume de empresas entrando em recuperação judicial. Então, e aí nos vem o questionamento, doutora, a minha empresa ela é serviço essencial, mas eu estou em muita dificuldade financeira. Alguns estão atuando, mas no limite ali do vermelho. Outros já buscaram o poder judiciário para uma recuperação judicial. E muitas vezes essa empresa ela já não consegue suportar o valor do aluguel. Nesse caso, eu creio que a lei ele vai amparar essas pessoas, né? Nós temos, na verdade, como tudo no Brasil, né? Se a gente pegar a posse, a gente não tem um crime que vai falar da posse, de invasão. O único crime que nós temos é o esbulho possessório. Então, a gente já está acostumado com isso, né? Existe uma omissão, principalmente no direito imobiliário, no direito registral, em relação a praticamente tudo. Em época de pandemia, também existe essa omissão. Porque a lei, conhecida agora como Lei Covid-19, a verdade é uma só, né, doutora Tati? Ela demorou para sair do forno, né? Foi aprovada no Senado, e aí fica aí sempre a crítica, né, de todo esse procedimento demorado. Foi aprovada pelo Senado, ficou lá, e ficou. E agora, recentemente, que chegou ao seu trâmite final, tendo vigência, né? Então, ou seja, até em relação à pandemia, nós não temos leis para tratar do assunto. Tem muito projeto de lei, muitas leis municipais, decretos, absurdos até, né? Alguns sem sentido. Mas no âmbito federal demorou muito para sair. A primeira legislação de fato que nós temos chegou atrasada, muito atrasada, e totalmente reformada do texto inicial. Hoje, o que ficou nessa lei, que representa muito bem o direito imobiliário, é a suspensão do uso capião. O prazo aquisitivo, lá no artigo 10, ele foi suspenso. Então, quem precisa de uma posse, contabilizando essa época atual de pandemia, vai ficar, né, sem posse. Porque essa posse do invasor, do morador, do mutuário, ou qualquer pessoa que precise, né, da medida de uso capião, ele de fato não vai poder contar com essa posse diante do período de quarentena. Então, em relação ao direito imobiliário, no direito civil, o que nós temos de fato de mudança, alteração, realmente foi o artigo 10. Mas de resto, a gente caiu no limbo, de novo, o buraco, né? Ou seja, despejo nada foi falado, reintegração também não, emissão de posse também não. Então, é uma realidade, né? Inclusive, a lei Covid-19, essa lei aqui, ó, 14.000, lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Ou seja, olha como ela chegou atrasada, né? Ela chegou bem atrasada, né? Eu ia te pedir, eu vi algumas pessoas aqui que estão conectadas, e nós temos vários curiosos, não só profissionais do direito, mas algumas pessoas que me seguem aí, até alguns clientes aqui, eu estou vendo porque o assunto interessou. Então, como nós temos presente aí algumas pessoas que não são profissionais do direito, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa lei Covid, qual foi o intuito dela. Na verdade, em muitos outros países isso aconteceu também, no Japão, na Europa, na Itália. O legislativo, ou algo parecido, criou diversas leis temporárias, transitórias. Então, no Brasil, não foi diferente. Nós tivemos aí a criação, a elaboração do projeto de lei Covid-19, que é uma lei que vai funcionar só diante da quarentena, da pandemia, nessa situação, né, de pandemia. Essa lei demorou muito para sair, o seu trâmite foi demorado, tivemos a aprovação do Senado. O texto originário, ele previa a suspensão dos despejos no Brasil, por falta de pagamento ou qualquer outro motivo. Era o que todo mundo esperava, né?
Todo mundo esperava, né? E aí foi muito boato de muita gente. Não precisa mais pagar aluguel, você não vai ser despejado mesmo, né? Olha o risco. Tem uma lei aí, era um projeto de lei, tinha uma lei já. Você pagar aluguel, só você que vai pagar aluguel, um papo, né? Bem desse jeito, né? Essa lei também ia suspender a reintegração de posse e a emissão da posse. O texto inicial ia suspender todas as decisões de recuperação de imóvel, mesmo em caráter de falta de pagamento, contratos de compra e venda, locação, comodato. Então, o texto inicial ele focava nisso. É importante também lembrar que no texto de lei, Tati, ele também alterava muitas relações de consumo, né? Uma delas, nós temos no Código de Defesa do Consumidor, os 7 dias. Comprou fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de desistir. 7 dias. Essa lei, o texto inicial, também ia acabar com isso. E quem criou a lei, né, o legislador, falou, não, época de pandemia, vai todo mundo comprar pela internet, pelo telefone. Então, esse direito de desistir não pode ter. Muitas contradições, muitos absurdos, na minha opinião também. Fato é, o que foi aprovado hoje, recentemente, a Lei 14.010, 10 de junho de 2020. É uma lei transitória, ela existe, ela tem vigência temporária, transitória só na época da pandemia. Tanto é que o apelidinho dela, Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Né? Esse é o nome da lei. Né? No período de pandemia da Covid-19, coronavírus. Só que ela foi apelidada como Lei Covid-19. Como que ficou essa lei? Na verdade, essa lei, no âmbito imobiliário, ela ficou omissa. Porque tudo que ia ser tratado de fato de direito imobiliário, só sobrou, Tati, olha só que interessante, ó. Só sobrou o artigo 10. Ó, eu tô com ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Só sobrou o artigo 10. Então, o que nós temos hoje para o direito imobiliário? Aí diz o artigo 10, ó. Suspende-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de capião, a partir da entrada em vigor desta lei. Ou seja, não é que suspendeu a ação de uso capião. Quem quer propor a ação de uso capião pode. Só não pode contar com esse período. Porque esse período aqui não faz a prescrição positiva, né? Para efeitos de uso capião. Quem quer ingressar com a ação de uso capião precisa ter 3 requisitos. A posse, animus domini e também ela tem que ser mansa e pacífica. Quem está dependendo desse período para fazer 5 anos, para fazer 10 anos, 15 anos, depende do uso capião, realmente ficou prejudicado. Ou seja, conclusão de tudo isso, doutora Tati, uma lei que era para resolver questões de despejo, questões locatícias, de contratos imobiliários, não resolveu nada, completamente omissa, deixou na mão do judiciário, né? Isso é muito perigoso. Eu não sou a favor do judiciário cobrir as lacunas, eu acho muito perigoso. Quando nós falamos de... Não é verdade, Tati? Quando nós falamos de juízes, a gente está falando de pessoas. Pessoas que têm problemas psicológicos, pessoas que têm problemas pessoais, pessoas que podem levar para o lado emocional. Ou seja, nós estamos na mão de um ser humano. O julgamento no Brasil e no mundo só vai ser neutro o dia que inventarem robô para julgar. Né? Enquanto isso não acontecer, de fato, nós temos um ser humano e tudo pode acontecer. A gente tem muitos amigos aí, juízes, respeitamos muito, tem gente que tem o dom de ser magistrado, mas tem alguns que, infelizmente, acredito que seja a minoria, não está nem aí, né? Tem juiz que não aparece de um fórum faz mais de 30 dias. E é engraçado... E o perigo das decisões conflitantes, né? Tati, infelizmente o sujeito recebe o nome, né, pelo concurso público de magistrado, mas ele não está nem um pouco preocupado. Eu falo isso porque a gente que leciona nesses grandes cursos, os cursos preparatórios, eles pagam muito bem, né, Tati? E aí eu chego para gravar à noite, depois que eu saio do escritório aqui, o juiz está lá o dia todo, gravando o dia todo. 8 horas, 12 horas de gravação. E pior que não faz isso um dia ou outro, ele faz todo dia. Ele usa o judiciário como plano B. Ou seja, acredito que seja a minoria. Muitos são juízes por amor. Mas essa minoria é muito perigoso você ficar na mão dele. Porque num caso de despejo, ele vai aplicar conhecimento, além do conhecimento, o lado subjetivo, né? Quem sabe claro. ele é um locador também, ele vai ver o lado do locador. Se ele é um inquilino, ele vai ver o lado do inquilino. É muito perigoso. Então, infelizmente, você vê a pandemia, a Covid-19, é realmente um problema mundial. E o Brasil, mais uma vez, a gente percebe essa falha legislativa. Burocracia, a demora. Poxa, nós estamos falando quanto tempo nós estamos nessa pandemia?
A lei foi agora, 10 de junho de 2020. É realmente triste e vergonhoso, né? E aí eu costumo dizer, doutora Tati, que o problema do Brasil não é o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, né? O problema do Brasil é o brasileiro, né? Tem muita gente do bem, mas tem muita gente que não está nem aí por ninguém, né? Então, não é verdade? Verdade. Então, hoje o que a gente tem de fato é isso. A lei ela vai mencionar lá no artigo 10 que o uso capião, a posse, ela ficou aí de fato suspensa a posse positiva, né? A aquisição da posse positiva. Ou seja, muito pouco. A pandemia, ela não mexe só... Esperava-se muito mais dessa lei, né? Eu acho que essa é a grande questão. Ah, doutora Tati, a pandemia ela atingiu tudo, né? O mercado, a economia, tudo, a saúde nem se fala. Mas o direito imobiliário, eu acho que foi sim um dos eixos mais atingidos, né? Muitos empresários, pequenos comerciantes fecharam seus estabelecimentos comerciais, deixaram de pagar aluguel, financiamento imobiliário também. Ainda bem, né? Tá certo que o banco nunca joga para perder. O banco ele deu 3 meses de carência, mas embutiu isso na prestação, né? Ou seja, ele não está isentando 3 meses, ele só está postergando, né? E muita gente fala, nossa, eu amo meu banco é maravilhoso. Não é tão maravilhoso assim. Vai ver os juros lá. Na verdade, ele só deu um tempinho a mais para você cobrar e vai embutir na prestação, né? E outra coisa, ele prefere fazer isso do que você deixar de pagar uma prestação da sua casa, do financiamento imobiliário, vai para a segunda, terceira, e o banco sabe, por estudos próprios, que o sujeito, quando não paga 3 prestações, vira bola de neve. Normalmente ele não consegue mais pagar. Então foi uma estratégia mais jurídica, né? E comercial do banco do que propriamente uma estratégia para fazer o bem. Então, veja que o nosso país fica na mão de uma jurisprudência, que tudo pode acontecer, e fica na mão também de decisões estratégicas dos bancos, né? Então, essa lei, infelizmente, ela é muito falha diante de tudo que está acontecendo, é muito fraca, né? Agora, como advogados, né, doutor, nós trazemos aí aos nossos clientes, eu acho que uma esperança, porque na ausência da lei, cabe a nós, os operadores, aos advogados, a provocar o judiciário, né? E o leque de demandas, tanto para quem é locador quanto para quem é locatário, uma vez que a lei foi omissa, digamos que se abriu portas aí para o direito e para a advocacia, né? O volume de serviço, eu falo que aquela música do Tim Maia, ela é uma música, a letra, né? É a verdade, né? Enquanto um ri, outro chora, enquanto outro chora, outros ri, né? E é verdade, né? A advocacia, o volume na nossa área aumentou muito, né, Tati? Aumentou muito o fluxo de despejo, revisionais, ações e revisões de contratos imobiliários, aditivos também. E aí fica a dica também para quem está nos assistindo, né, Tati? Tanto as pessoas que são leigas, que não são do ramo, quanto os advogados, precisa tomar muito cuidado. A negociação é a melhor orientação, sempre. Eu acho que quanto mais a gente conseguir fugir do judiciário, sempre é melhor. Mas o que é importante a gente fazer? Sempre por escrito. Então, eu vou dar um desconto para você no aluguel, 3 meses de aluguel. Você, doutora Tati, você está aqui já no escritório, você já está aqui 5 anos, você sempre pagou em dia, vou te dar um desconto 3 meses. Tá bom, põe no papel, manda e-mail, né? Não tem e-mail, manda o WhatsApp, né? Formaliza de algum jeito. Formaliza de algum jeito e tenta levar para o aditivo. Pode ser uma folha só, mas é importante, né? Infelizmente no Brasil, muita gente não tem palavra. E o que pode acontecer? Já está acontecendo, né? Eu não dei desconto nenhum. Não, você falou para mim que deu desconto. Não dei desconto nenhum. Falei para você que você podia atrasar os 10 dias. Eu quero despejo. Ou seja, bem a cara do Brasil, né? E não teve nenhuma lei que respalda, né? Então, não pagou, vamos partir. No Brasil, muitos locadores estão fazendo isso, inquilinos também, usando realmente um induzimento ao erro, em virtude de não ter nada escrito, por fazer de boca. Nesse país aqui, tá, a gente não pode fazer nada de boca, é muito perigoso, verbal, né? Formaliza, joga pro papel. Eu sempre falo para os alunos... Contrata um advogado, né? Sempre, né? Fica querendo economizar com o advogado, aí se dá mal, né? É melhor contratar um advogado de forma preventiva do que contencioso, né? Esse é o problema brasileiro também. Eu acho que no Brasil nós temos um problema sério, Tati. Outros países também, os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é muito comum o sujeito, vou pintar a casa, eu mesmo vou pintar. Vou fazer isso, eu mesmo vou fazer.
Então, também não é um problema só no Brasil. Mas eu sou muito a favor de cada um na sua profissão. Aquele que faz tudo não faz nada, né, Tati? É a mesma coisa a gente querer cortar o cabelo, né? Ah, vou cortar o cabelo. Meu Deus do céu. Eu, homem, que corto careca aqui, já fui cortar o cabelo uma vez, fiz uma besteira, falei, nunca mais faço isso. Cada um na sua profissão. A gente tem que valorizar a profissão do próximo. Seja um mecânico, seja um eletricista, seja um cabeleireiro, o advogado, o corretor de imóveis. O mal do brasileiro é que às vezes a gente quer economizar, quer fazer tudo e se dá mal. O prejuízo sai grande, né? Grande, né? É verdade. Aqui perto do escritório, nessa rua aqui, nós temos um vizinho que ele mesmo foi instalar a cerca elétrica. Porque não queria pagar, ele achou muito cara a mão de obra. E realmente é cara. Mas aí o que ele fez? Eu não sei o que ligação que ele fez, e o curto-circuito pegou fogo a casa. A sorte que apagaram o fogo lá, mas olha o perigo, né? Olha o problema. Então, cada um na sua, né? Isso é legal. E eu acho que quanto mais evoluído espiritualmente a gente se torna, eu acho que mais a gente percebe isso, né? Um chama o outro fazer parceria, ó, aquele ramo ali você domina, vou fazer parceria. Na advocacia é muito isso, né, Tati? Sim, Não é sim. verdade? Parceria. Os melhores casos da minha vida na advocacia foram todos em parcerias. Eu acho que isso que é gostoso. Infelizmente, o brasileiro tem esse costume, né? Não vou gastar, não vou fazer, não vou dividir, não vou fazer. É a pior bobagem que tem, né? A pior E bobagem que tem. cuidar do direito do outro, né? Muitas vezes você, se não tem o conhecimento adequado, você, ao invés de ajudar o seu cliente, você vai acabar totalmente com toda a esperança dele. E pena que pouca gente pensa assim, né? Que as pessoas abram mais a cabeça, né? Procurem fazer parcerias, procurem fazer o bem. Isso é muito bom. E orientações de coração também, né, Tati? Eu vejo que essas orientações do Covid, da pandemia, são orientações maldosas, né? Você virar para alguém, não paga aluguel, viu? Tem lei. Que lei, né? Olha, você não vai ser despejado, não. Para que você vai pagar aluguel? Então, tem muitas orientações absurdas e maldosas que podem impactar na vida da pessoa. Eu recebi, na semana passada aqui, um casal, e esse casal foi orientado a não pagar a prestação da Caixa Econômica Federal. Aí eu perguntei pro casal, mas vocês não pagaram porque vocês não tinham condições? Não, não. Não é que a gente não tinha condições. É apertado, mas dava para pagar. Nós deixamos de pagar porque a tal lei aí nos autorizou. Eu falei, que tal lei? Não tem lei, né? A lei saiu agora, ó, dia 10 de junho de 2020. Ou seja, olha o absurdo, né? E aí vai saber onde eles escutaram, quem orientou. Eu acho Quem que orientou, né? quem orientou. A gente precisa ter muita responsabilidade. Eu acho que não pode ser assim, né? Algo largado, é perigoso. Você acaba com a vida de alguém, né? E É vieram aqui verdade. porque eles ficaram sabendo que o imóvel ia a leilão. Ou Hum, seja, olha que absurdo. Eles deixaram de pagar bem no comecinho da pandemia, deixaram de pagar as prestações porque eles entendiam que tinha uma lei que não precisava pagar. E aí nem o cadastro lá no aplicativo eles tentaram fazer para postergar o pagamento. Eles acharam que era automático, e não tem nada de automático, né? Eu costumo é dizer que o verdade. É brasileiro. importante alertar isso a todos, né? Eu acho que nas escolas, né, Tati? Os nossos filhos tinham que ter aula de direito básico, né? Para todo brasileiro deveria ter acesso, psicologia, né? É E lógico, verdade. é interesse dos nossos governantes ter uma sociedade leiga em tudo, né? Esse é o problema do nosso país, né? É fato. Eu recebi uma pergunta aqui do Leandro Nunes. Ele tá pedindo, Júlio, para falar um pouquinho sobre ação de rescisão de contrato de aluguel com pedido de liminar para desocupação em 15 dias. Ele pediu, é doutor Leandro Nunes. Muito bacana a sugestão do tema. Tati, até também vou falar com o pessoal que quiser se inscrever no Instagram. Eu falo sempre errado, não é escrever, é seguir, né? O pessoal que quiser seguir o Instagram do professor, estou à disposição, tá, gente? Pode seguir. É um prazer ter você aqui. Eu sempre confundo seguir, curtir, mas seguir. Instagram é seguir. Segui. Eu sempre divulgo os meus livros. Hoje, esse livro aqui, inclusive esse livro aqui é um dos mais vendidos no Brasil, hoje, Direito Imobiliário. Ele fala muito bem sobre a rescisão de contrato, as rescisões imobiliárias, né? Na locação e nos financiamentos imobiliários. Em relação, como que fica isso hoje? Muita gente está usufruindo dessa tese da pandemia para conseguir judicialmente, se não for possível consensual, a rescisão do contrato sem multa. O que a jurisprudência nos diz hoje? Muita gente, de fato, está conseguindo, tanto a tutela antecipada quanto em decisão definitiva, rescindir o contrato de locação sem cobrança de multa, né? Então, é um fato, é uma tese que está sendo utilizada, está dando certo. Então,
Quem advoga para um inquilino que quer sair da casa, residencial ou um imóvel comercial, esse é o momento. Provavelmente vai conseguir fugir, sim, da multa, conforme a jurisprudência no Brasil todo. Porque, nesse caso, sim, está sendo aplicado um caso fortuito, a força maior, que existe uma confusão muito grande, né? Uns acham que é a mesma coisa e não é, e tem juiz fazendo confusão também. Mas é um fator real, concreto. Então, muita gente está conseguindo. E aproveitando esse assunto que o nosso amigo trouxe para nós aqui, Tati, a gente esquece disso, mas no Brasil nós temos os despejos, onde a legitimidade é do locador em regra. Mas nós temos um despejo que a legitimidade é do inquilino. É o chamado despejo por culpa exclusiva do locador. Então, aquele que quer usar uma ação mais técnica, ele pode fazer uma ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Nessa ação, é uma ação que representa uma ação de rescisão de contrato, mas é a ação mais correta, porque quando a gente tem uma ação determinada, é ela que a gente deve usar. Então, pode o inquilino usar o despejo, por mais estranho que pareça, ele usa o despejo como autor. Nome do despejo, despejo por culpa exclusiva do locador. E aí pode, nesse despejo, mencionar a pandemia, a Covid-19, que quer a rescisão do contrato sem multa. E por que eu sempre entro nesse detalhe? Porque nós temos que divulgar essas ações. Muitas vezes a gente não usa por falta de conhecimento. Então, é importante lembrar que nós temos o despejo do inquilino. O inquilino pode propor despejo. Ah, é estranho. Não é estranho, não. Se a gente for pensar aqui, o que faz a ação de despejo? Qual que é a finalidade, o objetivo? A ação de despejo, ela tem duas finalidades. A primeira é rescindir o contrato. E a segunda finalidade, de fato, além de rescindir o contrato, é a restituição do imóvel. Quando, né, tal pedido tem esse objetivo. Por isso nós podemos usar uma ação de despejo para o inquilino. Porque o inquilino, se ele quer rescindir o contrato sem multa, ele vai usar o despejo por culpa exclusiva do locador. É uma ação técnica, jurisprudencial e doutrinária, e é uma ação que eu vejo, eu até defendo isso nos meus livros, Tati, que é a ação correta. Em vez de você trabalhar com uma ação de rescisão de contrato, que é uma ação genérica, você trabalha com ação determinante, determinada, e realmente é uma ação que gera mais qualidade técnica, e até o judiciário percebe isso. Interessante, muito interessante essa daí. E, essa cara, eu nunca usei, viu? E olha que legal, Tati, no concurso do cartório, o último que nós tivemos no Brasil, caiu essa questão, falando da ação de despejo por culpa exclusiva, ação de despejo do inquilino, e nós tivemos aí apenas 6% das pessoas que prestaram o concurso que acertaram. Você vê como essa ação é desconhecida, né? Então, sim, quem está nos escutando para esse concurso serve, na prática serve, para o leigo também. É importante lembrar da ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Interessante. E eu abri agora para as perguntas, então vai chegar algumas perguntinhas. Enquanto chegou uma aí do Douglas, tem alguma lei que assegura a locação com que mês de aluguel? No Brasil, tem uma lei que assegura a locação com qual mês de aluguel? Na verdade, para esgotar o assunto, locação, nós temos 3 legislações atualmente, né? É o Código Civil, que vai tratar da locação de bens móveis, em regra. O Código Civil também vai tratar, em exceção, de bens imóveis. Quais bens imóveis? Vaga de garagem autônoma, aquela que tem a vaga de garagem separada do apartamento. É o Código Civil que vai ser usado na relação contratual em ações, medidas judiciais. Hotel, motel e apart-hotel para fins residenciais, quando alugado para fins de moradia, também é o Código Civil. E o espaço publicitário, né? Que em São Paulo, em Goiânia, é demais, né? Muito outdoor. Então, o espaço publicitário sempre é o Código Civil que vai regulamentar esse contrato, e se for parar no judiciário, é que vai regulamentar essas ações. Por outro lado, nós temos o Estatuto da Terra também, apesar de ser de 64, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, e ele deve ser utilizado nos contratos e nas ações como tese para alocações de imóveis rústicos e rurais, fazenda, chácara, sítio, rancho. E aí, por fim, a legislação mais conhecida, que é a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Então, esgotando a legislação brasileira em relação à locação, nós temos esses 3 cenários, né? Essas 3 ações que vão esclarecer. Lá na Lei 8.245, fala, Tati. Eu acho que o que ele está querendo perguntar para a gente é se tem alguma ação, no caso,
que permita o despejo de um mês de atraso no pagamento de aluguel. Eu acredito que seja isso, dentro do contexto que a gente estava falando. Na verdade, tem muito boatos na locação, no direito imobiliário. Um desses boatos é esse, né? Ah, o despejo só pode ocorrer de fato depois de 3 meses de débito. Não é verdade, não. Segundo a legislação brasileira e a jurisprudência, quando a gente deixa de pagar o aluguel está em mora, em atraso, um dia, no dia seguinte eu já posso propor despejo. É que o correto, quando está na mão de um advogado, fazendo administração, uma imobiliária, um corretor, o correto, por questão de respeito, de bom senso, é mandar uma notificação. Falar, olha, você está devendo 30 dias, você vai pagar, você não vai? Então, o correto é a gente lidar dessa forma, né? Mandar uma mensaginha, mandar uma notificação. Mas se o locador se invocar e falar, não, eu quero propor despejo porque está atrasado um dia, ele tem base legal para isso. Não existe nenhuma obrigatoriedade de dias, meses, né? Está em atraso, um dia é considerado atraso. É o mesmo rendimento para pensão alimentícia, né? É verdade, né? Vou cumprimentar o doutor Giovanni Bueno, meu parceiro de trabalho, colega, meu paizão, tá aí presente, fazendo presente na live. Obrigada pela presença. Doutor Júlio, enquanto vão chegando as perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto da lei. Da lei você já falou que ela foi muito, muito omissa quanto à questão imobiliária. Mas dessa pandemia em relação ao mercado imobiliário. Eu acredito que o impacto, mesmo das diferenças das nossas capitais, Goiânia, São Paulo, eu entendo que o impacto ele vai ser basicamente o mesmo nesse mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Olha que interessante. A mídia, muitas vezes, ela divulga informações incorretas, né? Foi muito divulgado que o direito imobiliário, no que diz respeito ao mercado imobiliário, foi muito atingido em relação à pandemia. Realmente foi, tudo foi atingido. Mas o que falaram, a mídia, né, saiu falando, esclarecendo, que o mercado imobiliário no compra e venda caiu absurdamente. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, alguns segmentos do mercado imobiliário realmente caíram. Outros não. Se a gente pegar compra e venda, imóveis na planta, a queda chegou aí a algo em torno de 90%. É real. Muitas construtoras realmente deixaram de vender com facilidade e não conseguem vender, ainda hoje. Em relação à compra e venda de imóveis usados, também houve uma queda considerável, que chega a algo em torno de 47% a 55%. Mas olha que interessante. A locação, Tati, o volume de locação aumentou. Nós temos um aumento de quase 38% em relação aos negócios de locações. Então, você vê que a gente não pode generalizar. O mercado imobiliário ele é muito macro, né? É muito complexo o mercado imobiliário. A gente não pode tratar ele de forma global. Nós temos segmentos diferentes. A locação aumentou muito. Inclusive, eu apresento um programa lá no Questão de Direito já há 7 anos já. E os corretores que mexem praticamente com exclusividade com locação, eles falam isso. Nossa, nunca ganhei tanto dinheiro com locação. E por que isso? Né? A pergunta é, poxa, mas em época de pandemia, por quê, Tati? Porque muita gente perdeu o emprego. Então teve que sair da casa maior para uma casa menor, para um apartamento menor. Outros, talvez a crise mundial não atingiu ele, por causa do segmento, talvez ele trabalhe com entregas, né? Muita gente se deu muito bem também nessa pandemia. Então, o que ele preferiu fazer? Mudar da casa menor para uma casa maior, onde ele consiga trabalhar o home office, né? E aí surgiu essa preocupação. O brasileiro nunca gostou muito de trabalhar em casa, home office. Nesse momento, segundo os corretores de imóveis, os especialistas de mercado, hoje quem vai alugar ou comprar uma casa, o que ele enxerga? Opa, onde que é um espacinho que eu posso montar o home office aqui? Né? Porque a gente não sabe se a gente vai como que eu vou trabalhar em casa e até quando, né? Nós não sabemos. Não sabemos. Então, olha que interessante. Então, essas pesquisas, né, tratando de forma geral, global, elas são perigosas, elas nos induzem a erro, porque, de fato, na locação nós tivemos um aumento considerável. Muita gente do imóvel maior foi para o menor, e muita gente do menor quer ir para o maior, para o imóvel maior, onde possibilite um home office com mais tranquilidade, com mais qualidade. Então, o aumento do fluxo da locação aumentou muito, viu, Tati? É uma realidade do nosso. E eu acredito que o retorno das atividades, quando vier, né, muitas pessoas optarão pelo trabalho em casa, né? Eu acho que é uma mudança de cenário, né? Até os projetos, eu advogo para 2 construtoras aqui em São Paulo, presto parecer. E o engenheiro estava falando para mim. Ele estava falando que os próximos projetos já vão mudar.
Porque hoje, o que vai acontecer? Um projeto novo vai fidelizar esse home office. Então, é possível, e provavelmente vai acontecer, os novos apartamentos, empreendimentos imobiliários residenciais, ter um espacinho para você fazer um escritório, para você conseguir trabalhar, né? A gente que tem filho pequeno, que você também tem, a gente sabe a dificuldade, né? Esses dias eu fui tentar dar uma aula num sábado em casa, Tati. Eu me tranquei no quarto, mas quem disse? Chegou uma hora que a minha filha pulou. Bate na porta, grita. Ela pulou em cima do computador, né? Fechou o computador. Todo mundo se assustou, mas não tem jeito fazer o quê, né? Com 4 anos, como que você vai segurar? É verdade. E essa facilidade, né? As audiências à distância. Eu, antes de entrar na live, eu estava fazendo uma audiência em São Paulo, na Justiça do Trabalho. E acabamos percebendo que isso vai ficar. Não tem jeito. Muita coisa vai ficar. Vai ficar. Eu acho que os contratos mesmo, né? O meu braço direito aqui comprou um carro novo aí, graças a Deus, né? Ele assinou tudo pro digital. Tudo digital. Ele não pisou na concessionária. Né? Não pisou na concessionária, comprou o carro dele novo lá. Então, ou seja, o digital pegou, né? Agora vai, né? Pegou, agora vai. Agora vai. Nós temos outra pergunta aí, do Leandro. A caução para liminar de despejo pode ser mitigada? Como que é? Opa! A caução para liminar de despejo pode ser mitigada? O que está acontecendo hoje, o judiciário? A liminar de despejo, nós ficamos presos à caução. Está na própria lei. É um problema sério que nós temos. Dificilmente nós vamos conseguir uma liminar sem a caução. Em época de pandemia, como que ficou? Prevalece o mesmo entendimento. Pelo menos aqui em relação no escritório, em relação aos alunos da pós, nós não temos nenhuma alteração nesse sentido. Tem que depositar. Tá certo que o nome do nosso país é Brasil, né, gente? Então, vamos ser sinceros. Eu já vi em Tocantins, um colega nosso, Tati, ele pegou um cheque, escaneou o cheque e juntou no processo. Eu dei a caução, viu? E o juiz deu, né, em Tocantins, Araguaína, ele deu despejo. Entendeu que já estava, de fato, garantido, né? E o cheque na carteira do advogado, nunca foi parar no fórum, né? Então a gente sabe. Até porque não tem como, né? Atualmente não tem jeito. Então nós sabemos que o jeitinho brasileiro faz milagre, né? É um país onde o judiciário também vive isso, né? Nunca vi isso, um cheque, né? O cheque escaneou, juntou no processo, a garantia está dada aí, hein? E o juiz acolheu, né? Não sei se é algo habitual lá dentro da cidade, mas acolheu e eu vi acontecer o nosso aluno Carlos lá da pós. Então, mas a gente tem que inovar nesse momento, né, Júlio? Eu fiz audiência agora, o despacho da juíza dizia que a ausência do reclamante geraria o arquivamento do processo. O reclamante não conseguiu colocar na plataforma específica de São Paulo, o advogado fez uma chamada de vídeo com ele e colocou a telinha do celular. Olha, excelência, ele está aqui presente, ele não conseguiu logar, mas ele está aqui no celular e a juíza entendeu que era viável e, de fato, ele estava presente da forma que foi possível e não arquivou o processo. Olha que legal. A gente tem que usar a criatividade. Usar a criatividade e o bom senso, né? Aí pega um juiz legalista, totalmente legalista, não, vou dar nulidade. Que nulidade? Está todo mundo perdido nesse momento, né? Precisa, sim, abrir mão e interpretar a lei de uma forma mais aberta, né? A parte processual. Legal, inteligência do juiz, inteligência dos advogados. Não, eu achei o máximo, achei bem legal. Nós temos outra pergunta aí do Jair. Como corretor e avaliador de imóveis que sou, tenho observado a grande quantidade de placas de aluguel de imóveis pela cidade de Goiânia. Acredito que irá aumentar ainda mais. Não, ele tá fazendo um comentário, né? Que aqui em Goiânia tá aumentando demais o volume de placas de locação. É por causa disso, né? Hoje o que está acontecendo? É um fluxo muito grande. Quem mora no imóvel menor quer o maior. Quem quer o maior, essa troca, né? Então nós vamos ver realmente um aumento no número de placas, né? De demandas, mas o fluxo de locação aumentou muito, viu, Tati? Tem corretores aqui dando pulo de alegria, viu? Interessante, bom saber. Eu acho que o momento de pandemia, ele nos traz, lógico, sem sombra de dúvidas, para uma grande parte da população é terrível. Os pequenos comerciantes, eu acho que estão sofrendo muito, as pequenas empresas, mas, no geral, buscar inovar, eu acho que tem sido a grande palavra.
Eu acho que cortou. Nós perdemos a Voltou, conexão do Dr. voltou. Júlio. Voltou, voltou. Travou. Voltou, Travou, voltou. eu fiquei sem te ouvir. Mas eu estava falando que nessa época de pandemia, lógico que para a grande maioria da população, do pequeno comerciante, está sendo muito difícil, muito desafiador. Mas surgem também momentos de oportunidades em diversas áreas. E a questão da locação é muito interessante. Eu, particularmente, ainda não tinha tido essa visão e achei bastante válida as Hoje, colocações relacionadas. eu tenho um aluno da pós-graduação que ele é corretor de imóveis e advogado, né? E ele deixou a advocacia, ele prefere exercer a profissão de corretor, segundo ele, é mais rentável para ele, né? E ele está largando as vendas e ele falou que vai se dedicar unicamente, exclusivamente à locação, porque ele falou que esse momento ele enxergou um mercado que precisa de mais pessoas, né? Então, muita gente está chorando, tá? Muita gente perdendo emprego, é uma realidade, triste, né? Mas muita gente está se dando bem. Tem um aluno também da pós que a esposa dele tem uma fábrica de embalagens. As vendas, Tati, aumentaram 300%. É interessante. Esses grupos, Pão de Açúcar, Carrefour, eles já contrataram mais de 2 mil funcionários. Também, porque muita gente, em época de pandemia, não dá para passear no shopping, vai passear onde? Vai passear no mercado, né? E acaba, não é? Acaba comprando no mercado, usando o mercado como shopping. Então, o governador daqui estava bravo ontem com essa história do pessoal passeando no supermercado, viu? olha lá, a Simone trabalha só com locação, ó. Tivemos um aumento bem, olha lá, tá vendo? Simone, eu gosto... confirma as colocações, olha que legal. Eu gosto assim, quando sempre confirma, para ver que a gente não tá falando bobagem, né? Valeu, Doutor Júlio, nós estamos caminhando aí para o final, temos só 10 minutos e, como você sabe, cai automaticamente. Eu vou tentar buscar mais uma pergunta aqui, mas eu queria que você nos ajudasse a pensar na nossa frase, uma frase de efeito que falasse, que retratasse um pouquinho do que a gente esteve aqui conversando hoje. A ESA sempre busca essa frase de efeito vinda das nossas lives. E depois fazemos uma publicação, te mandamos para que você possa publicar e estar divulgando um pouco eu gostaria do seu trabalho. de pedir a ajuda do pessoal que está nos assistindo, né? Uma ideia, e se alguém tiver alguma ideia, por favor, uma sugestão. Eu acho que talvez, Covid-19, os reflexos no direito imobiliário, né? Mercado imobiliário, direito imobiliário na pandemia, eu acho que são frases aí que, pelo menos, traz o que foi falado aqui, né? Nessa conversa tão gostosa aqui. Talvez a gente esteja aí com esses objetivos aí. Tá, vamos lá, tem uma pergunta. Enquanto isso, vamos pensando e esperando o pessoal trazer conosco. Quais as limitações da ação de despejo nos juizados especiais? Essa é legal. O juizado especial civil, eu costumo dizer, e até para os colegas advogados que estão nos assistindo aqui, temos que tomar muito cuidado. O juizado especial civil, ele é um procedimento especial, a ideia foi muito boa, antigo pequenas causas, mas ele não foi criado para o advogado. O juizado especial civil, ele é muito interessante para que a própria parte procure e tente resolver ali. Eu costumo dizer nos alunos da pós, a Tati sabe disso, não que eu critico, não é isso. Mas olhando o lado do advogado, o advogado, quando utiliza o juizado especial civil, questões técnicas, ele está limitado. O juizado especial civil não podemos utilizar o Instituto da Reconvenção. Não podemos utilizar as intervenções de terceiros, a prova pericial. Ou seja, nós ficamos, de fato, muito limitados em relação ao procedimento comum, aos procedimentos previstos no Código Civil, no Código de Processo Civil. Por isso, eu sempre oriento, salvo raríssimas exceções, né, se é uma estratégia por ganhar tempo, alguma coisa assim, fugir do juizado especial civil, quando existe a advocacia. O advogado, claro que ele pode atuar no juizado, está na lei, né? Ele pode atuar de forma facultativa, o cliente pode contratar ele de forma facultativa, mas sempre que você conseguir fugir do juizado, é a melhor opção. Em matéria de direito imobiliário, eu jamais oriento o nosso aluno ele ingressar no juizado. E por que eu falo isso? Pelas limitações processuais, técnicas que o judiciário nos traz. Numa ação de reintegração de posse, numa ação... um exemplo, uso capião. Me perguntaram na pós-graduação, professor Júlio, o uso capião pode ser feito no juizado? Pode. Não temos limitação, não tem uma proibição. Nós temos o quê? Algumas barreiras. O imóvel teria que ser um imóvel com valor menor que 40 salários mínimos. Outra barreira,
No uso capião, muitas vezes o que nos ajuda ou nos salva, vamos dizer assim, é a situação por edital. No juizado não tem. Ou seja, você pode até distribuir uma ação lá, nada impede, não existe nenhuma vedação legal. Mas você vai chegar uma hora que você vai travar. O juizado, para uma advocacia de excelência, ele é muito perigoso. O juizado, ele é sim para a parte, e quando a parte deseja utilizar a ajuda do processo mais simples, que talvez a chance de acordo seja muito grande, ou a simplicidade da causa. Mas toda vez que a gente enxerga uma situação de complexidade, tem que fugir do juizado. Em relação ao despejo, a minha orientação, com muito respeito, eu falo nesse livro meu aqui também, fuja do juizado. O direito imobiliário não deve ser utilizado como próximo ao direito aplicado lá no juizado, né, ao procedimento. Temos que fugir. Existe uma limitação real. Então, o advogado que, de fato, no direito imobiliário, ele for utilizar o juizado, o direito imobiliário, o mercado imobiliário, de certa forma, ele está sendo prejudicado, porque ele tem limitações. Ele vai para a guerra com uma faquinha, não vai poder usar o fuzil, não vai poder usar a metralhadora, ele vai estar muito limitado. Então, a orientação que eu dou é direito imobiliário? Fuja do juizado. A não ser que a própria parte, né, resolva fazer uma ação no juizado, ou um caso atípico, poucos meses de aluguel em atraso, então eu quero utilizar o juizado porque eu sei que vai surgir um acordo. Se for algo estratégico, legal. Mas se for ação, briga, litígio de verdade, juizado não é a melhor opção. É verdade. Achei legal aqui, a colega colocou, não despreze as crises, reinvente. Achei bacana a colocação dela. Ó, a Jéssica mandou uma sugestão aí que eu acho que a gente pode trabalhar em cima dela. Ela colocou que é época de enxergar as oportunidades, agir com ponderação, boa-fé e respeito. Gostei. Acho que poderíamos trazer uma frase no sentido de, no que tange o direito imobiliário, é época de enxergar as oportunidades, agir com ponderação, boa-fé e respeito. Verdade. Acho que é bem isso mesmo. Tanto está sendo falado pela mídia, né? Só negativo, né? Só morte. E não, né? É claro que a gente não queria viver isso nunca, mas é o que você falou, Tati. Nós temos aí, sim, de fato, uma situação de enxergar coisas boas também, né? É verdade. Quero agradecer a colaboração aí da doutora Jéssica, presente, esteve colaborando conosco. E, doutor, já são 10h55, a nossa conexão cai automaticamente. E eu vou abrir esses minutinhos finais para você despedir do pessoal, agradecer a presença e fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, o Arão que está assistindo aqui, Arão que é nosso aluno lá do Instituto, nosso parceiro, nosso amigo, mais que um aluno, né? Arão Fera, um excelente advogado. Quero agradecer a todos que acompanharam. Doutora Tatiana, muito obrigado pelo convite. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. Somos parceiros, vamos ser parceiros para a vida toda. Tem muitos processos que nós vamos tocar juntos pela frente. A doutora Tati, que é uma advogada diferenciada, eu aqui de São Paulo pedi uma ajuda para ela. Ela faz acontecer, ela faz o que não pode, né? Principalmente a gente que lida com leilão. Ela foi, batalhou, conversou com um, conversou com outro. Essa é a diferença. E olha que interessante, o bom profissional é isso. Ele é do bem, ele é humilde, não é arrogante. Os profissionais que são arrogantes, que colocam o ego acima de tudo, normalmente não são bons profissionais, né? É uma máscara. E por isso, quem é do bem na advocacia sempre se dá bem. Sempre se dá bem, sempre tem cliente, sempre está dando risada. A gente não trabalha, a gente se diverte. Então, quero agradecer e quero fazer um convite, Tati. Eu estou com a pós-graduação lá pelo ESO. Eu quero convidar quem tem interesse de aprofundar no direito imobiliário, pode fazer essa pós-graduação com a gente na plataforma ESO, é www.exoeducacional.com. Falei certo? Eu sempre erro. É isso. Eu faço esse convite porque essa pós, ela é 12 parcelas de 79, Tati. Então, tem muito corretor fazendo. Nós estamos com quase 70 alunos. Tem muito corretor de imóveis, advogados. Então, fica o convite aí para quem quer fazer essa pós comigo. Ela é online, bem legal. Excelente. Então, doutor Júlio, obrigada mais uma vez, com muito carinho, em nome do doutor Rafael Lara, em nome da ESA Goiás, que eu agradeço pela presença, agradeço a presença de todos que estiveram aí nos acompanhando, estando presente, nós tivemos bastante gente aí online. Eu muitas vezes passo batido, nossa diretora aí da ESA, doutora Luciana Lara, obrigada pela presença, doutora. Está sempre presente. Doutora Ana Paula, advogada aqui da minha equipe, também está sempre presente conosco.
e que a gente possa ter outras inúmeras oportunidades nas nossas aulas aqui na ESA. Eu vou estar estreitando esses laços para que você possa vir. Acho que, pessoal, eu sou apaixonada nas suas aulas, em você como pessoa, e quero te agradecer muito pela presença. Tá bom, doutor? Eu que agradeço. Obrigado, sorte, se cuidem e tudo vai dar certo. Vamos passar E por para isso. quem perguntou, vai subir para o YouTube, tá? Fica gravada a nossa live e daqui a pouco vai estar disponível já no YouTube e eu mando os links. Um abraço a todos, gente. Um abração, viu? Fiquem com Então Deus. tá, até mais. Tchau, tchau.